Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar com todos vocês, aqui conversando um pouco sobre os ensinamentos do Mestre. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana, os mentores separaram para nós a lição número 83, chamada Avancemos Além, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, onde o apóstolo diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Essa passagem está em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos na lição contidos nela. Vamos lá. Emmanuel começa a lição dizendo assim: aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se antes do benefício da crença constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a ela nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar a nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida em comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiralmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes na Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram, consolam-se impreensivelmente. Todavia, não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar, nem sofrer, em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto. Deixando os rudimentos da doutrina, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando o arrepender-se toda hora é sinal de teimosia e viciação. Essa lição é uma lição muito importante para nós e ela nos traz uma reflexão sobre qual deve ser a nossa ação, qual deve ser, como a gente pode colocar em prática os ensinamentos do Cristo na nossa vida. A gente tem comentado muito ultimamente, tanto nas lições que tem caído para nós no Fonte Viva, como nos estudos que estamos fazendo sobre o livro, sobre as obras, né, de André Luiz, e até mesmo nos evangelhos que caem na casa. Muitas das mensagens têm sido Jesus como nosso exemplo e nosso guia, como utilizar esse exemplo e esse guia na nossa vida, como trazer a vivência do Cristo para nós no nosso dia a dia, como a gente fazer isso. E aqui essa lição é mais uma oportunidade de reflexão sobre como deve ser o nosso comportamento, como devem ser as nossas ações, dos ensinamentos do Cristo na nossa vida e também na vida do nosso próximo. Porque a gente vai ver que não adianta apenas nós estarmos aqui, por exemplo, estudando, né? A gente está fazendo aqui a leitura do livro das lições do livro Fonte Viva, estamos fazendo os estudos do Evangelho, estamos fazendo os estudos da obra de André Luiz, né? Então a gente está sempre assim buscando informações, buscando enriquecer o nosso conhecimento. Mas o que fazer com esse conhecimento adquirido que nós estamos tendo? Né? O que a gente pode fazer? É isso que a lição nos convida à reflexão de como a gente pode fazer, colocar essas lições, esses conhecimentos em prática. Os dois primeiros parágrafos dessa lição, eles são muito interessantes, eles resumem muito bem o sentido, o que Emmanuel aqui quer nos passar. Quando, por exemplo, ele fala: aceitar o poder de Jesus, guardar a riqueza, a certeza da própria ressurreição, além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e edificante. Então, quer dizer, não adianta apenas nós estarmos absorvendo esse conhecimento. Não adianta a gente estar apenas indo
adentrando a uma casa espírita ou algum templo religioso, ali para ouvir uma palavra, receber uma oração, receber um passe, e está né, no meio dessa obra, está absorvendo esses conhecimentos e não colocar em prática. De nada adianta. Estamos aqui para absorver, e esses conhecimentos eles são importantes. Aqui Emmanuel fala sobre isso, ele usa a palavra ele coloca aqui, constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Quer dizer, é a base. Então a gente precisa ter realmente o conhecimento, a gente precisa ter o conhecimento das mensagens de Jesus, o que Jesus quis dizer, como o Espiritismo ilumina todos esses ensinamentos do Cristo, e isso é super importante para nós. Mas não basta apenas adquirir esse conhecimento, a gente precisa colocar em prática. E como a gente coloca em prática? Em que momento a gente coloca em prática? Aí a gente vai vendo na lição, o Emmanuel vai citar alguns exemplos sobre isso. Quando ele começa, aqui no terceiro parágrafo, quando ele fala assim: o aluno que não se retira dos exercícios do alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar a nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar reverentemente, e dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redutora, sublimando em vida comum. E aqui a gente vai ver que Emmanuel começa a trazer exemplos da nossa vida, falando do nosso dia a dia, mas fazendo com que a gente reflita sobre o nosso lado espiritual. Em especial esse quarto parágrafo, que é muito interessante, porque, pelo menos para mim, ele me remete muito àquele exemplo que, quando Jesus ele estava sendo crucificado, que havia ali mais duas pessoas que foram condenadas e foram também crucificadas ali ao lado dele. Um era uma pessoa, digamos assim, mais crente, ela já tinha, digamos assim, esse conhecimento, conseguiu perceber, né, notar a evolução de Jesus, né, a mensagem que Jesus ali trazia, né, de tudo ali que ele queria passar para as pessoas, e havia uma outra pessoa, digamos assim, mais cética, né, uma pessoa que não acreditava tanto. E essa pessoa, quem acreditava na missão de Jesus, no trabalho de Jesus, disse a Jesus, né? Antes de Jesus partir, ele falou: quando você estiver no reino dos céus, lembre-se de mim. E aí Jesus fala: não tenha certeza que comigo, né? Logo depois você estará comigo lá no reino dos céus. E aí até muitas pessoas, religiões, até utilizam e distorcem um pouco esse exemplo, do qual falando que, como aquela pessoa, aquele espírito, aquele irmão, ele pediu perdão no último momento, isso é o suficiente para que a gente seja perdoado de todos os erros, de todos os pecados, de todas as coisas ruins que nós cometemos. E não é bem assim. Nós sabemos que sim, o arrependimento, e a gente vai falar um pouco mais sobre ele, é importante, é uma coisa boa, porque é quando você percebe que existe um bem maior por trás de alguma situação que parece ser um mal ou que parece que não deu certo. Quando a gente tem aquele sentimento do arrependimento, é porque algo bateu de bom, alguma reflexão, alguma atitude que nós tomamos. Então é importante, até a gente tem estudado, foi até tema do evangelho de hoje, que naquele último momento antes do desencarne, o último pensamento que tem, é aquilo que fica gravado na nossa alma, que a gente vai levar para onde a gente for após o desencarne, e a gente vai ficar com aquilo na mente sobre isso. Então é importante. Só que a demonstração do amor de Jesus, e principalmente de Deus por todos nós, não está apenas no perdão. O ideal é perdoar, sim, a gente deve pedir perdão dos erros que nós cometemos, mas aí ficaria fácil. A gente vai, prejudica a vida das pessoas, né? Traz um prejuízo, às vezes, imensurável, que às vezes a gente não tem ideia, e a gente vai, pede perdão e tá tudo certo, né? Eu errei aqui, tá? Eu peço desculpa, perdão, tá? E abraço, saudações? Não. Como que a gente deve consertar isso? Como a gente deve fazer? Muitos desses erros que nós cometemos com o próximo tem assim, a gente não tem ideia do prejuízo que a gente trouxe. E o amor e a justiça de Deus nos permite o quê? A oportunidade de estarmos, muitas vezes, em outra reencarnação, consertando aquele erro que nós cometemos, porque às vezes não basta só aquela encarnação para a gente consertar o erro que a gente cometeu com o próximo. Às vezes a gente precisa de uma outra oportunidade. Então aí está a misericórdia de Deus. E aí está a oportunidade de estarmos colocando em prática os ensinamentos do Cristo na nossa vida. Então não basta a gente ter esse conhecimento, não basta a gente ter essa boa vontade. A gente precisa colocar isso em prática. É isso que a espiritualidade pede, e através dessa lição vem essa reflexão de como a gente deve fazer para a gente colocar
esses ensinamentos em prática, porque é isso que a espiritualidade espera da gente. Não basta a gente só obter e ganhar e absorver esses conhecimentos. Se a gente não coloca em prática, de nada adianta. Vai servir só para mim? E eu não coloco em prática? Para que serve? Então, é justamente a gente colocando em prática, principalmente com o próximo e nos momentos adversos, é que a gente vai estar colocando em prática os ensinamentos do Cristo. Aí que a gente vai estar desenvolvendo as virtudes. Como a gente vai desenvolver a paciência? Com as pessoas que gostam da gente, com as pessoas que amam a gente? Não. A gente vai desenvolver a paciência como? Com as pessoas que não têm paciência com a gente. Como a gente vai desenvolver a tolerância? Em lugares ou com pessoas que por algum motivo não nos toleram. Como eu vou desenvolver, por exemplo, a benevolência? Em lugares onde as pessoas, de repente, elas não dão valor para aquilo que eu faço, para que eu possa fazer sem esperar nada em troca. Então, percebam que são, né, respeito, por exemplo. Eu vou treinar, vou colocar o respeito em prática em lugares onde, por algum motivo, as pessoas não me respeitam. Então, é justamente na adversidade que a gente tem a oportunidade de estar colocando em prática os ensinamentos do Cristo, de estarmos indo além dos ensinamentos, da teoria, justamente nos momentos adversos. E aí, continuando a lição, Emmanuel dá outros exemplos sobre isso também, quando ele fala assim: que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiralmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes na Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São sempre quase pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram, consolam-se, impreensivelmente. Todavia não marcham para adiante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar, nem sofrer, em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Essa passagem também é muito interessante, porque Emmanuel completa aquilo que nós estamos falando sobre a utilidade do nosso conhecimento, porque se nós estamos aqui, estamos encarnados no planeta de provas e expiações, é através das provas e expiações que a gente tem a oportunidade de aprender e colocar em prática os ensinamentos do Cristo na nossa vida, conosco e para com as pessoas à nossa volta. Se nós estamos agindo assim, estamos colaborando com Deus no trabalho de espalhar o bem para todos. Porque é através dessas nossas boas ações que a gente inspira as outras pessoas. Não é dizendo para elas, faça aquilo, ou faça isso, ou aquela situação que a gente às vezes encontra, a gente fala muito, olha, eu te avisei. Não é assim que a gente vai indicar, mostrar o caminho certo para as outras pessoas, são com as nossas atitudes. É tendo paciência em momentos adversos, é não deixar se levar pela ansiedade, é ser mais tolerante em momentos onde aparece que a intolerância ela predomina, é ter sempre uma atitude mais proativa, mais voltada para o bem. É aí que a gente vai inspirar as pessoas a também, no momento certo delas, terem essa atitude também, ou desenvolver esse tipo de sentimento, esse tipo de atitude na vida delas. Não é apenas dizendo. E aí que a gente vai mostrar a nossa utilidade, como mesmo o Emmanuel falou sobre o barco, um exemplo muito interessante. O barco, a utilidade do barco, do navio qualquer, ele está navegando. Ele está ali ancorado, de nada serve. E muitas vezes é com a nossa vida também assim. E aqui Emmanuel também fala no próximo parágrafo uma coisa muito interessante. Não tem a ver com a nossa moral. Isso é interessante, né? Porque aqui ele fala que muitas dessas pessoas que estão, digamos assim, estacionadas, que elas só querem, por exemplo, adquirir o conhecimento e apenas ficar com esse conhecimento para si e não querer compartilhar isso com as outras pessoas, isso não quer dizer que ela é uma pessoa ruim. Emmanuel que está falando. Na maioria das vezes são pessoas boas, são pessoas que conhecem, que têm um conhecimento, que sabem das leis de Deus, mas por algum motivo elas não colocam em prática. Muitas vezes devido a falhas e erros que nós cometemos no passado. Isso também me faz lembrar aquela passagem da parábola dos talentos de Jesus, onde Jesus conta, né, uma história que havia lá um senhor, que ele tinha lá os talentos, que eram as moedas, né, o dinheiro da época, e distribuíam entre os seus servos, e ele deixou uma moeda para um servo, que ele, por medo de perder aquela moeda, guardou e escondeu, né, escondeu o talento. E com medo de perder, e se perder, tomar uma bronca do seu mestre, né? E aí ele, mesmo assim, disse nada adiantou, porque do mesmo jeito ele tomou a bronca do mestre, por quê? Porque ele não utilizou aquele talento que foi dado para multiplicar, né? Para ir adiante, né? Ele preferiu se deixar levar pelo medo. E então, isso é um exemplo de muitas situações que às vezes a gente encara na nossa vida. Muitas vezes a gente assume uma posição de defesa e
por medo e por receio, a gente não põe em prática esses ensinamentos, né? A gente não põe em prática, não lida com essas situações mais difíceis, a gente precisa fugir. Isso muitas vezes acontece devido, como nós somos espíritos milenares, nós erramos muitas vezes e continuamos a errar. E algum desses erros, algumas dessas falhas, provavelmente marcou muito a nossa alma. De algo que, de repente, uma decisão que a gente tomou, alguma coisa que a gente se deixou levar pela ansiedade, nos prejudicou e prejudicou outras pessoas, que aí, quando a gente não tem essa consciência sobre o que aconteceu, mas isso fica registrado na nossa alma, que quando a gente lida com algumas situações, onde a gente precisa dar um passo, onde a gente precisa fazer uma escolha, a gente fica travado no lugar. A gente prefere assumir uma posição de defesa. E muitas vezes a oportunidade passa na nossa vida e a gente deixa de aproveitar, porque a gente preferiu guardar aquilo que a gente tinha e não foi atrás daquilo dos nossos sonhos, daquilo que nós estávamos buscando. Não fomos além daquilo que nós podemos fazer com o conhecimento que a gente já tem. A gente preferiu assumir uma posição de defesa. E aí é uma escolha nossa. Porém, a gente deixa, muitas vezes, de conquistar muitas coisas na nossa vida. Deixa também de transmitir o conhecimento, de esperar o bem nas outras pessoas, porque a gente assumiu essa posição de defesa, porque a gente não quis sair dali da nossa posição e por medo, por receio de perder aquilo que a gente já tem. Ou com receio de, eu não vou conseguir. Quantas vezes a gente não ouve isso? Eu não vou nem tentar, porque eu sei que eu não vou conseguir, é difícil, né? Não vai dar certo. Quantas vezes a gente não ouve isso? E a pessoa, ela acaba de deixar de levar a vida dela adiante por esses medos, por esses receios. Então, é algo que a gente precisa ter esse equilíbrio, precisa ter esse cuidado. Se nós somos filhos de Deus e estamos aqui, é porque Deus confia na gente, Deus confiou em nós esse trabalho, essa reencarnação. Então, por que não dar o nosso melhor? Por que a gente se deixar levar apenas pelo medo, né? Então, são essas reflexões que a gente precisa fazer, e a lição, ela nos ajuda justamente a gente conseguir ir além daquilo que está à nossa volta, da gente realmente lutar, da gente realmente batalhar, a gente realmente colocar em prática esses ensinamentos do Cristo na nossa vida. Então, para terminar, aí o Emmanuel, ele fala nos 2 últimos parágrafos, assim: precavendo contra semelhantes males, afirmou o apóstolo Paulo com profundo acerto. Deixando os rudimentos da doutrina, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Para a gente terminar a lição, vale a pena a gente fazer 2 análises. Primeiro, essa parte do arrependimento que Emmanuel fala aqui. Como ele fala do arrepender-se toda hora. Como a gente tem falado, e essa talvez seja o grande desafio, o nosso desafio é sempre encontrar o equilíbrio em todas as situações, nem mais nem menos, e fugir de qualquer tipo de extremismo. Vai chegar uma lição aqui do livro de Emmanuel, aqui desse Fonte Viva, que tem uma lição onde ele fala sobre extremismo, né, que ele fala que para a gente fugir do extremismo, ele utiliza a frase, se eu não me engano, que o extremismo leva ao desequilíbrio e à perturbação. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Então, o ideal sempre é seguir o caminho do meio. Como nós estamos falando, muitas vezes a gente, por uma posição de receio, a gente acaba não tomando uma atitude, não fazendo uma escolha por medo, e às vezes a gente perde a oportunidade. E mais na frente a gente vai se arrepender disso. A gente vai falar, poxa, se eu tivesse feito aquilo, talvez hoje a situação seria diferente. E isso eu preciso dizer, em alguns momentos é normal. Como foi dito no começo da lição, é normal a gente se arrepender, é normal ter esse despertar, porque muitas vezes o arrependimento é esse despertar, né? Aquele momento, por algum motivo, você não tomou aquela atitude, você presumiu essa posição mais defensiva, a oportunidade passou, você não fez aquilo que poderia ter feito, mas depois você percebeu que poderia ter feito e poderia ter dado resultado. E isso é bom porque numa próxima oportunidade você vai estar mais atento. Então, você ter esse arrependimento, como ele fala, de quando em quando, é normal, faz parte, porque somos ainda aprendizes, somos espíritos ainda aprendizado.
Então vai ter hora que a gente vai sim fazer bem, a gente vai ter coragem, vai fazer bem aquele trabalho que a gente precisa fazer, mas vai ter hora que a gente vai ficar meio com o pé atrás. Então, encontrar o equilíbrio de saber agir no momento certo e também saber o momento de você ter a paciência e esperar o momento certo para agir, isso talvez seja o grande desafio para nós. Mas é justamente encontrar esse equilíbrio. Se todos nós soubéssemos, estava tudo bem, né? A gente não estaria nem aqui, a gente já estaria em outro lugar, em mundos muito melhores. Mas estamos aqui justamente com essa oportunidade de estarmos aprendendo. Então, esse sentimento do arrependimento, em alguns momentos, vai ser útil, vai ser bom, é ideal para a gente poder perceber e ter esse despertar. O que não pode ser, como o Emmanuel fala, toda hora. Se toda hora a gente está se arrependendo de algo que a gente fez ou não fez, é porque tem alguma coisa errada. A gente está caminhando justamente naqueles extremismos a qual a gente está aqui conversando. Então, o ideal é sempre a gente caminhar, né, pelo caminho do meio, encontrar esse meio termo. E com a vivência, e com os ensinamentos do Cristo, e com a ajuda da espiritualidade, a gente encontra. Vai ter momentos que a gente vai lá e vai conseguir agir e no momento certo. E vai ter momentos que a gente vai ver que não, é melhor esperar, vamos esperar as coisas acontecerem. E também vai dar certo. Então, o ideal é a gente, com a vivência, a gente vai conhecer esse ponto do meio. Né? E a gente lembrar sempre que a gente sempre tem ajuda. Mas nem por isso deixar se levar pelo medo, e nem por isso também fazer tudo de qualquer jeito sem pensar nas consequências. É encontrar esse meio termo. E esse meio termo, um sentimento, uma virtude muito importante para nós, que nos ajuda a encontrar esse meio termo, é a coragem, como a gente até disse aqui, né, durante a lição. É a coragem que vai nos ajudar justamente a nos dar força nesses momentos mais difíceis, vai nos ajudar a desenvolver a bravura, a persistência, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque eles vão vir. Vão vir momentos onde a gente acha que não vai conseguir, onde a gente acha que a gente não é capaz, mas a coragem vai nos ajudar a justamente fazer esse movimento do ir além, como a lição pede, de colocar esses conhecimentos que nós temos em prática, para o nosso bem, para a nossa vida e para a vida também das outras pessoas. A coragem nos inspira isso, de tomarmos atitude e de mantermos principalmente equilibrados nesses momentos mais difíceis. E a coragem vai ser esse combustível que vai nos dizer, sim, você pode, sim, você consegue, sim, você tem ajuda, principalmente nesses momentos mais difíceis. Então, ela é fundamental para que a gente tenha força de ir além nesses momentos mais difíceis da nossa vida, que eles vão vir, mais cedo ou mais tarde. Se nós não estamos passando agora, ou já passamos, ou vamos passar, porque estamos num planeta de provas e expiações. E aí temos a grande oportunidade, justamente no planeta de provas e expiações, colocar esses ensinamentos do Cristo em prática, do que ele tudo vivenciou lá, quando ele esteve aqui conosco. E uma das coisas foi a coragem. Jesus teve coragem para continuar, para transmitir a mensagem dele para todas as pessoas ali, e até hoje, mais de 2000 anos depois, devido à sua coragem de se manter firme no seu compromisso, no seu trabalho, aqui de espalhar a mensagem de Deus aqui na Terra, por causa disso estamos aqui conversando sobre os seus ensinamentos, sobre tudo o que ele fez. Uma pessoa, há mais de 2000 anos atrás, estamos aqui conversando por causa dos ensinamentos, por causa das atitudes do trabalho, da vida que ele levou aqui, dos ensinamentos que ele nos trouxe. Então, é a coragem que vai nos ajudar, de acordo com o nosso momento evolutivo, sim, pequeno, mas, assim, muito importante, pensando na nossa eternidade, o momento que nós temos aqui, sim, ele é pequeno, mas ele não deixa de ser importante. Então, a coragem que vai me levar, né, a continuar, principalmente nesses momentos mais difíceis, de não desistir, de ter força, ela vai me inspirar a reunir as condições, as ferramentas necessárias para eu atravessar qualquer momento difícil da minha vida e principalmente não desistir. Eu ir além com os ensinamentos do Cristo e colocando em prática na minha vida e na vida das outras pessoas, sendo essa luz, sendo essa inspiração às outras pessoas. É esse o trabalho, é isso que a espiritualidade espera da gente. Ajudar Deus, né, no trabalho de Deus aqui, de espalhar o bem sobre a terra, em volta das pessoas que estão convivendo conosco em nossa volta e conosco mesmo na nossa vida. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, é uma lição assim, muito importante, principalmente nesses momentos difíceis, onde a gente precisa demonstrar coragem, a gente precisa ir além, né, nos nossos trabalhos, às vezes deixar um pouco o receio e o medo de lado e demonstrar essa coragem na nossa vida, isso é por demais importante. Então fica até
acho que como uma vivência para nós na semana, a gente refletir sobre como está sendo, né, esse nosso trabalho, esse ensinamento de Cristo na nossa vida, como a gente está colocando isso em prática, a gente está tendo coragem de colocar isso em prática na nossa vida, com as pessoas à nossa volta, no nosso trabalho, na escola, na convivência com as pessoas que nós temos, ou a gente ainda está assumindo uma posição meio de receio, meio de medo, de assim, mais conservadora e não colocando em prática esses ensinamentos do Cristo. É algo importante para a gente estar refletindo nessa semana. Espero que tenham gostado, fiquem todos com Deus, uma semana muito abençoada, cheia de saúde para todos, e esperamos que, se assim Deus nos permitir, possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.